Olá a todos mais uma vez. Eu sou o professor Emiliano Augusto Chagas e agora a gente vai falar. Muito bem, nesse primeiro momento eu só quero listar os conteúdos de geometria que de fato caem em competições internacionais, né, que eu falei para vocês que tem a Olimpíada de Maio e a Olimpíada Rioplatense, mas automaticamente também são conteúdos que caem na OBM, né, na Olimpíada Brasileira de Matemática do nível 1. Então, primeiro eu vou listar e depois alguns desses conteúdos eu vou esmiuçar um pouco mais, porque eu pretendo explorar mais em problemas esses conteúdos, tá? Bom, então vamos lá. Ah, não está exatamente em ordem de importância ou até em ordem cronológica de conteúdos que são vistos assim no sexto ou sétimo ano, tá? É, bom, a primeira coisa que é importante, é relevante e acaba sendo crucial para falar sobre outros temas, inclusive dentro dessa geometria do nível 1, tem a ver com a marcação de ângulos, tá? Então, marcação de ângulos. Uma vez que ângulos são apresentados, né, para os alunos, a gente acaba utilizando é, a marcação de ângulos em triângulos, em outros polígonos, né, e aí começa a ficar relevante conforme começa a se criar mais polígonos, começa a se criar segmentos dentro desses polígonos, né? Começam a aparecer aberturas, né? E aí você tem a marcação de ângulos, né, como uma coisa crucial. Por quê? Marcação de ângulos te dá a possibilidade de você conseguir encontrar regularidades, né? Então você consegue com marcação de ângulos, ver a parte de congruências de triângulos, com a marcação de ângulos você consegue verificar a existência ou não de triângulos isósceles ou equiláteros, né? E assim por diante, tá? Então, já que estamos aqui em marcação de ângulos, eu falei sobre triângulos isósceles e equiláteros, vamos falar sobre triângulos, né? Triângulos são importantes. Triângulos no nível 1, tá? Muito bem, então os triângulos, eles são divididos em três tipos, né? Mas os dois que de fato eles aparecem, quando aparecem, eles são muito úteis para fazer uma transposição de ângulos, segmentos e segmentos de ângulos, né? São os triângulos equilátero, tá? Equilátero e isósceles. Vou colocar aqui. Isósceles. Bom, e qual é a grande ideia? A grande ideia aqui, né, é a seguinte: em um triângulo equilátero, o fato de você ter três lados congruentes, se eu falar iguais, você entenda de mesmo tamanho, né? Faz com que você consiga transpor a ideia de segmentos iguais para ângulos iguais. Então, esses ângulos aqui são iguais, né? No caso, iguais a 60 graus. E idem em relação a triângulos isósceles, né? No caso, triângulos isósceles, quando você já identifica dois lados congruentes, então, digamos esses dois aqui, né? Então, você automaticamente pode afirmar que esses dois ângulos aqui são congruentes, né? E vice-versa. Encontrando dois ângulos congruentes, então, automaticamente você tem dois lados congruentes. Então, como eu falei para vocês, assim, essa ideia ela é extremamente relevante porque ela junta dois mundos que, no mundo olímpico, eles parecem muito distantes, mas na verdade não. Quando a gente pensa em associar ângulos com medidas, a gente, em geral, pensa mais na frente, né, digamos, conteúdos de matemática. Quando a gente começa a utilizar lei dos cossenos, lei dos senos, Pitágoras, no caso de triângulos retângulos, né, 90 graus. Mas, e aí entra a trigonometria forte, né? Então a gente pensa em geral ângulos e segmentos com essa ideia muito de cálculo. Mas quando a gente
encontra triângulos isósceles ou equiláteros, a gente automaticamente tem essa visão dos dois mundos, né, de ângulos e medidas de segmento, bem integradas, né? E isso é muito explorado em Olimpíadas de Matemática, né? Tanto no OBN quanto nessas duas Olimpíadas Internacionais que eu comentei. Tudo bem? Um, que mais, que mais, que mais, que mais? Ah, sim, 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 sim. É relevante falar, já que eu comentei sobre triângulos, evidentemente a congruência de triângulos, né? Ui, saiu um tio. Desculpe, congruência de triângulos. Bom, então você tem alguns critérios, né, para te definir se dois triângulos eles são congruentes, né? Lembrando que com dois triângulos congruentes significa que se você olhar um, olhar outro em relação tanto a lados, né, quanto a ângulos, você tem uma correspondência perfeita de todos, né, todos os três lados e todos os três ângulos. Bom, a ideia de congruência não é olhar os seis elementos, né, que são os três lados e os três ângulos, mas você consegue olhar pedaços, né, uma parte, né, três, na verdade, elementos só, e você já consegue determinar se esses dois triângulos vão ser congruentes ou não, olhando apenas três elementos. Então você tem os três critérios que são os clássicos, né, de congruência de triângulo. Os critérios lado, 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 né? Se você encontrar dois triângulos que têm lado congruente a lado congruente a lado e lado congruente a lado, então os outros três ângulos também vão ser congruentes. O caso lado, ângulo, lado, né? Aqui é crucial que você perceba que esse ângulo aqui ele está entre dois lados, né? Que você tem informação. Então, se eu encontro dois triângulos que têm um lado, um ângulo e um lado congruente a outro lado, ângulo, lado, né? Então, os dois triângulos eles são congruentes em todos os seus elementos, né? E, finalmente, o ângulo, lado, ângulo. Né? Aqui é o seguinte, né? Eu falei de marcação de ângulos e triângulos, né? Uma das coisas mais relevantes, umas 10 mais relevantes, né? Juntando esses dois temas, é que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer, né, é 180 graus, que é um ângulo raso. Então, o que acontece, no fundo, se você tem informação sobre dois ângulos de um triângulo, você tem informação sobre os três ângulos de um triângulo, porque a soma dos três ângulos vai dar 180 graus. O caso ângulo lado ângulo define que se você tem um lado, né, e conhece a abertura de dois ângulos ali, você tem informação sobre todo o resto do triângulo. Eu digo mais, né? Se você tem informação sobre dois ângulos quaisquer, automaticamente o outro ângulo você já tem também. Automaticamente vai cair no caso do ângulo, lado, ângulo. Né? E esses são os três clássicos, né? Que a gente vai utilizar em um dos probleminhas. Tá? E além disso, aqui entra a parte de áreas, né? A parte de, desculpa, de perímetros, né? Ela é relevante em competições, mas a parte de área ela é um pouco mais dura, né? Porque aqui você consegue explorar ideias que não são tão comuns, né? A principal ideia é encontrar ou discutir, né, sobre áreas de triângulos e alguns quadriláteros também, né? Eu vou fazer um slide específico sobre áreas de triângulos porque é muito relevante, tá? E, finalmente, tipos de quadriláteros. Né? Não são muitos quadriláteros que são explorados no nível 1, mas sempre é bom classificar. Quadriláteros. Quadriláteros. Então você tem os quadriláteros clássicos, né? O quadrado como sendo o mais comum, aí você tem retângulo, paralelogramo, trapézio, losango e por aí vai. Tá? Então, diferentemente de análise combinatória, né, geometria, como vocês podem ver, tem um espectro razoavelmente maior a ser explorado por problemas de Olimpíada. Né? Como se isso já não fosse, inclusive, até ruim demais, né? Ruim entre aspas, né? Sempre é bom estudar bastante geometria.
mas do ponto de vista dos alunos, começa a ficar um pouco complicado, né? Não sei o quanto, né, vocês professores acabam percebendo dificuldade que os alunos têm em geometria nesse nível, né? Mesmo alunos que partem para competições de matemática. Eu durante muito tempo eu corrigi várias questões de geometria para o nível 1, né? Acho que foram 3 anos consecutivos na UBM que eu corrigi e bom, enfim, né? Como é que eu posso dizer? O que eu tenho a dizer sobre, né, é que em geral você tem uma dicotomia muito grande, né, em alunos que acabam estudando matemática e se comportam em geometria, né? Você tem uma divisão muito grande. Você tem alunos que sabem muito a geometria e você tem muitos alunos que não sabem quase nada de geometria. A análise combinatória, por exemplo, ainda tem aquelas estratégias de tentar resolver o problema é, por contar, sim, né, como falei, né, você encontra o menor valor e vai contando de um em um. Você pode até pegar caso a mais ou a menos, mas você consegue entender e atacar o problema. Geometria, você tem um campo que às vezes é um deserto para vários alunos, eles não conseguem atravessar. E já aqueles que têm, digamos assim, uma noção geral de todos esses temas aí, eles conseguem desenvolver muito bem. E alguns desses temas aí acabam envolvendo estratégias de resolução, que são bem recorrentes em problemas. Então, em geral, quando você faz uns dois problemas que envolvem áreas de triângulo, um comportamento de olhar base, olhar altura, você basicamente já fez todos que podem utilizar essa ideia, tá? Então, por isso, né, é muito relevante explorar problemas de geometria para os alunos, porque você coloca em pé de igualdade para que eles saiam do zero, né, de uma nota zero. Isso é muito triste, tá? Então, falei demais, né? Então a gente pode começar a falar sobre um conteúdo específico. Eu vou comentar bastante sobre áreas de triângulos agora, tá? Então vamos lá. Muito bem. Então, acredito que o único ponto que vale a pena eu reforçar em relação a conteúdo para geometria no nível 1 está associado à área de um triângulo qualquer, tá? Ah, saindo um pouco agora do escopo do nível 1, né, quando a gente tem um triângulo, né, vou pegar um triângulo aqui, escaleno qualquer, então, sei lá, digamos que você tenha um triângulo assim, ok? Um triângulo ABC. Quando a gente pensa em área de um triângulo, né, a gente pensa em base vezes altura sobre 2. Tem outras expressões, né? Por exemplo, lado vezes seno do ângulo entre esses dois lados. Tem outras maneiras também de calcular a área de um triângulo qualquer. Agora, eu vou focar nessa parte de base vezes altura sobre 2, porque quando a gente apresenta dessa maneira, existe uma lição muito valiosa a tirar apenas dessa definição, tá? Então, eu vou definir a área do triângulo ABC apenas como essa notação, tá? ABC dessa maneira, tá? Entre dois colchetes. E essa é uma maneira muito esperta, né, de caracterizar a área, né? Em Olimpíada é bem comum a gente encontrar essa notação, porque o que é legal dessa notação? Você pode colocar mais letras ali dentro, então você pressupõe que você está encontrando a área de um polígono. Nesse caso aqui de 3 vértices ABC, mas por exemplo 4, 5, 6. E essa notação é muito enxuta, né, que acaba ajudando a gente. Então, bom, nesse caso aqui, eu vou chamar o lado oposto ao vértice B de Bzinho, o lado oposto ao vértice Azão de Azinho e o lado oposto ao vértice Czão de Czinho, né? Bom, qual é a grande sacada? Uma vez que você determina a base, a altura automaticamente aparece na sua frente. Porque tem que ser um segmento que sai do vértice oposto e é perpendicular a essa base, é o prolongamento dessa base, né? Então, nesse caso, se eu pensar como base Bzinho, né, o segmento AC, oposto ao vértice Bzão, automaticamente tem que aparecer, tem que vir
essa altura aqui. Eu vou chamar de HB, tá? Ou seja, a altura relativa ao vértice B. Tudo bem? Então, nesse caso, eu escrevo como base Bzinho vezes a altura HB sobre 2. Mas eu posso também pensar que a base não é Bzinho. A gente pensa em base Bzinho porque nós estamos numa visão, às vezes, muito enrijecida em relação a tudo tem que ser horizontal ou tudo tem que ser vertical. Posso colocar como base Azinho? Sem problema. Se eu colocar como base Azinho, a minha altura vai ter que ser um segmento perpendicular ABC que sai do vértice Azão. Então, nesse caso, seria um segmento assim, né? Correto? Vamos chamar esse cara aqui de Hzinho Azão. Tá? E aí você tem Azinho vezes Hzinho Azão sobre 2. E eu posso fazer a mesmíssima coisa aqui em relação à base C. Posso escolher a base C, não tem nenhum motivo que eu seja proibido de escolher essa base C, que é o AB, né? E aí a altura vai ser um segmento que sai aqui do vértice C, vai passar também pelo encontro dessas três alturas, né, que é o ortocentro, e é perpendicular essa altura ao lado B. Né? Também chamarei de Hzinho Czão. Então vai ser Czinho vezes Hzinho Czão sobre 2. Tudo bem? Bom, essa primeira ideia aqui, ela é boa, né? Do nível 2 em geral eu falo sobre isso. Por quê? Porque você acaba tirando privilégios de bases horizontais ou verticais, né? E o que acaba acontecendo muito em problemas de Olimpíada mais sofisticados é que quando você, às vezes nem desenho é dado, né? Na verdade é muito raro ser dado um desenho, né? Em competições de matemática nível OBM ou internacional. E aí quando você começa a rabiscar, né, a figura, você dificilmente vai ter uma coisa muito bonitinha na sua frente. Né? Você pode desenhar um triângulo ABC com uma base horizontal, por exemplo, né? Mas quando você começa a mexer com as coisas, você precisa tirar um pouco esse privilégio de coisas horizontais e verticais e começar a olhar triângulos, por exemplo, né? Com possibilidade de ter uma base que seja completamente torta. Tudo bem? Bom, isso somado ao que eu vou falar de área de um triângulo, em geral, acaba te ajudando em diversos problemas. Né? E agora vamos falar sobre este grande efeito extremamente relevante, que é o seguinte, né? Quando você tem um triângulo de base, eu vou fixar a base aqui, né? Suponha que está horizontal isso aqui e está reto, tá? Muito bem. Então vamos chamar de AB. E aí eu pego aqui um vértice C, ok? Bom, se eu quiser a área do meu triângulo ABC, eu faço dessa maneira aqui. A área do triângulo ABC vai ser a base aqui. Eu vou chamar só de AB mesmo, né? Posso colocar aqui um segmento em cima, mas entenda que é o tamanho, né, que eu estou interessado para medir. E a altura sendo esse segmento aqui. Né? Eu vou chamar apenas de Hzinho. Tá? Então, AB vezes Hzinho sobre 2. Ok? Pois bem, vamos passar agora uma paralela à minha base AB pelo vértice C. Tá? Então, suponha que estou criando uma reta que eu vou chamar de R. E essa reta R, ela é paralela à minha reta AB ou segmento AB, o que você quiser chamar. Vou chamar de reta B. Vai. Tá, o que acontece? Se eu pegar qualquer outro ponto em cima da minha reta R, vou chamar esse ponto aqui de, esse ponto aqui de D. O que você tem a me dizer sobre a área do triângulo ABD em relação à área do triângulo ABC? Pois bem, se eu quiser alguma referência em relação à área do meu triângulo ABD, eu posso calcular também em relação da mesma maneira, base vezes altura sobre 2. Então vamos pegar aqui base AB, e agora resta saber quem que é a altura. A altura, pasmem, a altura é um segmento que é perpendicular a B, passando pelo vértice D. Né? Então sai do vértice D, vai até a B,
né, e é perpendicular. E tem a mesma medida, o mesmo tamanho, tá, da altura relativa ao vértice C em relação à base AB. Então esse cara continua sendo AB vezes H sobre 2, o que significa que a área do meu triângulo ABC é igual à área do meu triângulo ABD. Na verdade, se eu pegar qualquer vértice em cima dessa reta R, tá, e eu for calcular a área com a mesma base AB, vai ter a mesma área. Lembrando, uma vez que você determina a base, né, e você quer calcular a área de um triângulo como base vezes altura sobre 2, tendo escolhido a base, a altura automaticamente ela vem, certo? Então, esses três triângulos aqui, eu vou até colocar de cor diferente, tá? Do ABC, do ABD e do ABE, esses três triângulos têm a mesmíssima área. Então aqui vai ser igual à área do meu triângulo ABE, opa, ABD, desculpe, que também é igual à área do meu triângulo ABE. Ok? Tendo escolhido a base, a altura automaticamente vem e você já pode olhar a área sobre esse aspecto. Ok? Bom, fiz uma seleção de diversos probleminhas aqui e que exploram todos os temas, né, basicamente todos os temas que eu listei no slide passado, tá? Então vamos começar aqui. Opa, vamos começar no próximo slide. Muito bem, então vamos olhar esse probleminha aqui da Rio Platense. Temos sobre uma mesa uma figura triangular de madeira de vértices A, B e C, tal que o ângulo no vértice C mede 25 graus. Né? Eu vou colocar aqui, acabei não colocando antes, né? O vértice C está aqui, então aqui mede 25 graus. Okay? O vértice A está aqui, o vértice B está aqui. Deixando fixo o ponto A, que é esse aqui, né? Isso. Giramos o triângulo no sentido anti-horário, tá? Então, para cá, até que B, A e C, B, A e a posição original do vértice C fiquem alinhados. Se a nova posição do vértice C e as posições originais de B e C ficam alinhadas, calcule a medida do ângulo B. Tá? A primeira tarefa nesse probleminha aqui é refazer a figura com essa instrução que ele deu em relação ao que vai acontecer com o triângulo. No fundo, ele vai ter o triângulo original, né, e vai tombar para um lado. Né, e aí, de modo que o novo, o vértice B, né, o A e a posição original fiquem alinhados, e aí depois ele vê se a posição do vértice C desse triângulo tombado, as posições originais de B e C ficam alinhadas, também calcule a medida do ângulo B. Tá? Então a gente vai agora para uma figura. Vamos lá. Então vamos começar. O primeiro passo de sucesso para resolver um problema de geometria de Olimpíada é fazer um bom desenho. Tá? Tanto que em diversas competições, a OBM, por exemplo, né, a primeira folha do problema de geometria tem que ser uma figura. Tá? Então, fazer uma figura bem feita do que está acontecendo. Então, você tinha o triângulo original, tá? ABC, aqui, triângulo ABC, aqui está o vértice C, aqui está o vértice A, aqui está o vértice B, ok? E aqui é 25 graus, né? Bom, o que vai acontecer agora é que, mantendo fixo aqui no vértice a gente vai fazer uma rotação no sentido anti-horário, então na verdade vai ser para esse sentido aqui, né? De modo que o seu vértice B, o vértice A e o vértice C antigo, né, fiquem alinhados. Então, já vamos colocar isso em conta, né? E o que vai acontecer no fundo é que o novo vértice B, que eu vou chamar de B', ele vai estar alinhado aqui com a minha semirreta AC, né? Eu vou prolongar aqui, de modo que o meu AB seja igual a um AB', né? Então, se você estiver fazendo com uma régua e compasso, você pode pegar o compasso agora, ponta seca no A, até o B, e aí você marca aqui, né? A abertura e onde intersectar você tem o seu ponto B'.
tá? Então, vou chamar aqui de B'. A segunda coisa que acontece também é que o meu novo vértice C ele vai estar alinhado com o meu B e C antigo, né? Então, vamos já prolongar esse cara aqui. E aí já vamos pegar um vértice C muito esperto aqui, por exemplo. Opa, aqui. E vamos lá. Então, você tem aproximadamente essa como... Aqui ficou um pouquinho ruim. Pronto. Em relação a isso, tudo bem? Então, eu vou chamar esse vértice aqui de C', de cima, né, belinha aqui. E eu vou fechar esse segmento BC' aqui, tudo bem? Pois bem, ao fazer essa rotação, o que acaba acontecendo é que esse ângulo aqui, AC', B', ele continua sendo 25 graus, tá? Então, eu só vou colocar essa informação. AC', B', 25 graus. Tá? Tá marcado aqui. Que mais de informação relevante eu tenho? Eu tenho aqui dois segmentos que claramente são congruentes, né? O meu AB e o meu AB'. Então, esse segmento aqui vai ser congruente a esse, né? Porque você tombou, então o seu AB é igual ao AB'. Aqui só por enquanto anotando. AB, AB'. Tudo bem? Que mais de segmentos congruentes você tem? Esse daqui, né? O seu AC. Ele vai ser congruente ao seu AC'. Aqui, né? Então, vamos colocar. Seu AC é igual a AC', certo? Que mais, que mais, que mais? Bom, o meu BC, né, vai ser congruente ao seu B', C', mas eu não vejo nenhum motivo agora, nesse instante, para que a gente utilize essa informação. Muito bem, então lembra que no primeiro slide de conteúdos eu falei sobre as coisas que geometria proporciona no nível 1? Olha só, aqui já começa a juntar diversas delas, tá? A primeira delas tem a ver com o seguinte: dê uma olhadinha no seu triângulo AC'. O que esse triângulo ele é? Né? O seu triângulo AC', ele é isósceles pelo fato do seu AC ser igual, né? Igual entenda, mesmo tamanho, né? Mesma medida do seu AC'. Tá? Então esse cara aqui ele é isósceles. Coloquemos aqui, AC é igual a C'. Como eu comentei, triângulos isósceles são legais porque eles transformam o mundo de ângulos iguais em segmentos iguais, entenda mesmo, tamanho, né, congruentes, e vice-versa. Então aqui, isso já me proporciona um ângulo, né? Esse cara aqui, ele também vai ser 25 graus, certo? Porque o seu AC tem o mesmo tamanho do seu AC'. Então aqui é 25 graus. Tá? Então eu vou colocar aqui o seu AC' C igual a 25 graus. Tudo bem? Bom, lembrando que nós queremos saber quem é, nunca é ruim lembrarmos o que queremos, né? Nós queremos esse cara aqui. Né? Queremos saber quem é este ângulo aqui. Tá? Pois bem, né? E agora? Olha, pode ser que você tenha, e essa observação não é ruim, quando você vê muitos ângulos congruentes e muitos segmentos congruentes, você tende a achar que congruência de triângulos pode ser muito relevante e vai resolver o problema, tá? Aqui tomem cuidado, né? Você talvez tenha crescido o olho em relação ao seu triângulo ABC' e o seu triângulo AC', né? Poxa, os dois têm um ângulo de 25 graus. Os dois têm um segmento amarelo, né? O seu AB igual a B'. E eles têm esse lado comum aqui, que é o AC'. Então eu vos pergunto, o triângulo ABC', ele é congruente ao triângulo
B'C'? Interrogação. Ele é? Ah, ele tem dois lados e um ângulo. Sim, mas qual que é o problema? O problema é que o critério lado, lado, ângulo não existe. Tá? Ó, lado amarelo, lado verde, ângulo. Lado amarelo, lado verde, ângulo. Esse critério não existe, né? Vou pegar aqui um ponteiro. Ó, lado amarelo, lado verde, ângulo. Lado amarelo, lado verde, ângulo. Esse critério LLA não existe, né? É fácil você criar dois triângulos que tenham dois lados congruentes e um ângulo congruente, mas que não sejam congruentes, tá? E aqui vai ser exatamente o caso. Então a resposta para essa pergunta é não. Esses dois triângulos aqui não são congruentes. Bom, então se você não pode utilizar a congruência de triângulos para terminar esse problema e descobrir esse ângulo aqui no vértice B, então o que você pode fazer? Fique atento no seu triângulo grandão aqui, né? O seu CC', B'. No seu triângulo CC', B', olha só que legal. Você tem um ângulo conhecido, que é esse ângulo do vértice C, 25 graus. Você tem outro ângulo conhecido, que é esse ângulo do vértice C', que é 25 mais 25, 50. E falta só o ângulo do vértice B'. E por que esse ângulo do vértice B' ele é muito interessante? Ele é muito interessante porque ele é congruente exatamente ao ângulo que nós queremos, né? Veja, ele veio de um tombamento. Então esse cara é congruente ao que a gente quer. Então nesse triângulo aqui, o meu ângulo do vértice B', então no caso aqui o seu ângulo C, B', C', né? Mais 25 graus, que é o do vértice C. Mais os 50 graus aqui, que é 25 graus, mais 25 graus. A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180 graus. Então, nós obtemos, dessa maneira, o ângulo do vértice B' ali fora, né? Que é congruente ao que a gente quer. Ele vai ser 180 graus menos 75 graus, né? Conhecido como 105 graus. E ele vai ter o mesmo tamanho do ângulo do vértice B que a gente quer, né? Do A, B, C. Tudo bem? Certíssimo, né? Ele chama até ângulo do vértice B aqui, né? No exercício. Tudo bem, gente? Então, marcação de ângulos e triângulo isósceles mata o problema aqui sem passar por congruência, tá? Então, vamos para um próximo probleminha. Muito bem. Então, vamos para mais um probleminha aqui da Rio Platense que fala sobre áreas, tá? Então, vamos lá. No retângulo ABCD, os pontos E e F pertencem aos lados AB e AD, respectivamente. Os números e a letra x indicam as áreas das regiões onde se encontram escritos. Qual é o valor de x? Bom, eu vou colocar aqui onde estão os vértices, tá? Então, aqui está o vértice A, aqui está o vértice B, vértice C e vértice D do retângulo, tá? Aí o vértice E está no lado AB, né? Isso, né? O vértice E está aqui e o vértice F está aqui no AD, tá? Bom, e aí você tem o valor de x, que está nesse polígono aqui esquisito, né? Esse quadrilátero esquisito aqui no meio. Você tem 4 nessa região aqui, tá ok? Que tem o FD como um ladinho aqui, que mais 35 é esse valor, a área aqui desse quadrilátero esquisitão. 9 desse triângulo aqui, e é isso, né? Bom, e aí ele quer que apenas a partir desses valores aí você descubra a área que representa x aqui, né? Então, bom, evidentemente, para um pouco, né, o vídeo, pensa um pouco e tenta dar uma rabiscada nesse problema, tá? Aí eu já volto para a solução no próximo slide. Vamos lá resolver esse probleminha então. Olha, muito provavelmente
é bem possível que você tenha, por exemplo, vou pegar aqui um laser point, que você tenha atribuído às regiões faltantes aqui algumas letras, sei lá, A, B, C e D, e aí tentado resolver mais ou menos algebricamente esse problema. Nada contra, né? O importante é resolver o problema, né? Eu vou acabar resolvendo desse jeito também. Mas eu vou resolver de um jeito contundente e com um argumento fortíssimo e praticamente sem fazer conta, utilizando a ideia de área de um triângulo, né? Então, eu vou rabiscar aqui mais ou menos o que eu pretendo fazer, tá? Então, lembrando para vocês, né? Quando você tem um segmento, digamos reto, né? Não está aqui reto, mas enfim. Então, suponha que aqui seja, usei até a letra F, então, digamos GH, tudo bem? E aqui uma paralela a GH. O que ocorre? Evidentemente, né, se eu pego um outro ponto aqui, né, eu tenho o triângulo GHI, e aí esse triângulo aqui vai ter uma determinada área, se eu escolher o GH como base, a altura automaticamente vem, né, como esse segmento perpendicular aqui traçado a partir de I, e você tem base vezes altura sobre 2 como área desse triângulo. Beleza. Agora, eu vou fechar um retângulo aqui, tá? Então, vamos subir aqui perpendicularmente, aqui também, relativo ao H, e aí vamos fechar um retângulo, tá? E, então, esse vértice eu vou chamar de J, e esse vértice aqui eu vou chamar de K. Pois bem, o que ocorre se eu comparar a área do meu triângulo GHI, se eu comparar com a área do meu retângulo GHKJ, tá? GHKJ. Como é que se comparam esses dois caras aqui, né? A área do triângulo e a área do retângulo? Pois bem, a área do triângulo aqui vai ser base vezes a altura sobre 2. Então, a área do seu GHI vai ser a metade de GH vezes a altura que eu posso chamar de GJ, por exemplo, vezes meio, né? Eu preferi sobre 2. Agora, automaticamente, esse cara que eu acabei de colocar num retangulinho aqui é a área do seu retângulo GHKJ, certo? Então, a área do meu triângulo GHI vai ser a metade da área do meu retângulo, tá? GHKJ. E eu vou usar basicamente esse fato para resolver o problema de uma maneira bem contundente e sem fazer conta. Olha só que bonitinho. Dá uma olhadinha na área aqui do seu triângulo DCE, ou CD, né? CD. Tudo bem? Então deixa eu pegar o laser point para te mostrar o que eu estou fazendo. CD, então é esse triangulão aqui, tá? Eu não posso partir do pressuposto que é ponto médio, tá? Ele parece, mas não vai fazer diferença, tá? Bom, então, como eu mostrei aqui embaixo, a área desse triângulo aqui, ela vai ser a metade da área do meu retângulo ABCD, tá bem? Então, vamos escrever isto. Esse cara aqui é a metade da área do meu retângulo ABCD. ABCD. Tudo bem? Da mesma maneira, eu posso olhar agora outro triângulo. Vamos olhar o triângulo, né? BCF. BCF. No laser point para você. Tá aqui, ó. BCF. Tudo bem? Mas Emiliano, para um pouco. Aqui, veja, nesse triângulo aqui eu não tenho nenhuma base horizontal. Bom, e aí volta alguns slides atrás que eu comentei com vocês, né? Que é um vício que a gente tem, olhar sempre, né, no triângulo e ver a área dele, pegando base vezes altura sobre 2 com uma base horizontal, né? Aqui a base é vertical, que não deixa tão ruim assim, não é tão torto. Mas eu posso fazer dessa mesma maneira. Então, é análogo ao caso aqui de baixo, né? Continua sendo a metade da área do meu retângulo total ABCD, tá? Então, continua sendo a metade da área do ABCD. Bom, aí você deve estar se perguntando, tá, mas legal, o que essas duas informações elas são
te dão de coisa relevante para resolver esse problema? Bom, se eu somar a área do meu CDE com a área do meu BCF, eu tenho a área do meu retângulo ABCD, né? Correto? Eu vou fazer aqui uma coluninha que eu vou resolver de outro jeito daqui a pouco, tá? E eu vou falar para vocês que acabou o problema. Acabou o problema com simplesmente essa expressão. Eu vou até colocar uma outra cor aqui, de tão emocionado que eu estou. Ó, essa expressão acaba com o problema. De uma maneira muito bonitinha. Tá? Por quê? Bom, vamos lá. A área do seu triângulo CD. CD. Então eu vou pintar esse cara aqui, né? Eu vou colocar de amarelo, tá? Então vamos lá. Amarelo aqui. Então aqui está a região. Claramente tem coisas que eu não sei a área, né? Esse pedaço de cima do X e pedaço abaixo do X eu não sei a área. Mas, bom, enfim, a área do meu triângulo CD vai ser a metade do meu retângulo ABCD. Bom, e aí, vamos lá. Aqui está o meu BCF. O BCF seria essa região aqui, né? Vamos lá, BCF. Isso, né? Ficou mais ou menos, né? Muito bem, olha só. Eu estou somando essas duas áreas e está me dando o retângulo ABCD. Gente, o que acaba acontecendo é que essa região aqui do meio, né, que inclusive tem área X, correto? Ela está aparecendo nos dois triângulos. Tudo bem? O que significa que se eu somo essa área amarela com essa área vermelha, eu estou somando x duas vezes. Digamos que eu não queira somar x duas vezes, que eu queira somar x apenas uma vez. Então o que acaba acontecendo é que eu vou tirar um x da jogada. A soma dessas áreas amarela e vermelha com essa sobreposição de x duas vezes vai me dar o retângulo inteiro. Então, se eu tiro essa área x, certo? Ela tem que corresponder como x duas vezes, mais esse pedaço vermelho da esquerda, direita vermelho, né? De cima amarelo, de baixo amarelo, tem que dar do retângulo. Se eu tirar um x, esse cara ele tem que corresponder a tudo que não contei até agora para a área do retângulo. Ou seja, o meu x ele tem que ser exatamente a soma das regiões que eu não contabilizei. Tá? Então ele vai ser 4 mais 35 mais 9. E, gente, acabou o problema. Tá? Então, 4 mais 35, 39, mais 9 vai te dar 48. Né? É muito contundente, né? Então, eu entendo que às vezes a gente precisa de uma argumentação um pouco mais algébrica, né? Ah, mas, poxa, eu posso chamar de A, B, C e D para resolver esse problema? Sim, eu vou te convencer que isso vai te gerar a mesma resposta, tá? Então, até separei aqui na direita essa coluninha para fazer isso. Bom, então vamos lá, vamos dar outros nomes aqui. Que tal, vamos chamar aqui de Azinho, aqui de Bzinho, aqui de Czinho, aqui de Dzinho. Eu vou fazer uma conta que essencialmente vai te levar a essa conclusão que eu acabei de falar verbalmente para você, tá? Muito bem, então o que eu posso escrever aqui? Eu vou escrever duas expressões, tá? A primeira expressão que eu vou escrever é essa daqui. Eu vou pegar o laser point para ajudar vocês, tá? Eu vou pegar esse pedaço aqui fora, tá? Esse triângulo aqui, DEA, e esse triângulo EBC. Tá? Se eu somar esses dois caras aqui, eu tenho a área do meu, a metade da área do meu retângulo. Correto isso? Então, deixa eu só pegar aqui. Isso, na verdade nem preciso dessa informação, então vamos lá. Então eu vou pegar aqui esse 4 mais A mais 35 mais 9 mais C é a metade da área do retângulo, e vai ter que ser igual à área desse triângulo central aqui, correto? Porque a borda do triângulo vai ser a metade do retângulo. Né? Então, vou escrever dessa maneira. 4 mais A mais 35
mais 9 mais C, epa, acabou aqui, vai ser igual ao triângulo amarelo, né? Que seria B mais X mais D. X mais D. Vamos deixar mais enxuto tudo isso, né? Então, vamos lá. 4 mais 35 vai te dar 39, mais 9 vai te dar 48. Então, de uma maneira um pouquinho mais enxuta, 48 mais A mais C é igual B mais X mais D. Tudo bem? Então, eu vou guardar essa expressãozinha que ela vai ser útil daqui a pouco. Agora, vamos olhar essa conta somando agora a relativa ao triângulo BCF, né? Então, a área de fora, mas que ainda está no retângulo, e comparar com a área do triângulo que está dentro, né? Então, olhando aqui o laser point, ó, seria CFD mais BAF. A soma desses dois triangulinhos aqui é a metade da área do retângulo, que também vai ser igual à área do seu BCF, que é igual à metade da área do retângulo também, tá? Então, vamos lá. A área do seu CDF vai ser D mais 4, né? Ou 4 mais D. E a área do seu BAF vai ser 9 mais B mais 35, né? Isso, né? Isso daqui vai ser igual à área do triângulo interno, né? Que vai ser A mais X mais C. De novo, vamos deixar uma maneira mais enxuta aqui, né? Então, a conta aqui, 4 mais 9 mais 35 é igual, né? Vai te dar 48 de qualquer jeito, né? Então, 48 mais B mais D, né? Isso, né? Mais B mais D. Isso aqui vai ser igual a A mais X mais C. A mais X mais C. Pois bem, que eu faço agora com essas duas expressões, tá? Eu até posso pensar em, sei lá, isolar A mais C em cima e substituir embaixo, né? Eu isolar B mais D em cima, isolar embaixo. Mas o que eu vou fazer é o seguinte, né? Chamando essa expressão de 1 e essa expressão de 2, né? Vamos fazer o 1 mais o 2, tá? Eu vou ser sincero, eu gosto dessa solução para o nível 1, por quê? Tem um motivo. Porque vai ensinar uma estratégia algébrica que é extremamente relevante, não só para o nível 1, mas especialmente para o nível 2. O que vai acontecer? Né? Você que já está percebendo por que eu estou somando essas duas expressões, está percebendo que diversos termos vão acabar cancelando. Né? Então, olha só, do lado esquerdo é 48 mais A mais C, 48 mais B mais D. Então, vai ser 2 vezes 48, mais A, mais B, mais C, mais D. Né? E do lado direito, que temos B mais X mais D e A mais X mais C. Então, eu tenho A mais B mais C mais D mais 2 vezes X, né? E aí, acaba acontecendo o que você estava esperando, né? Não vai depender de A, B, C e D. Então, esse cara aqui, né? A mais B mais C mais D, que está dos dois lados desta igualdade aqui, eu posso simplificar. E aí eu obtenho uma expressão extremamente simples que me diz que 2 vezes x vai ser igual a 2 vezes 48. Ou seja, x é igual a 48, tá? Como está aqui bem especificado. Tudo bem? Esse é um problema que, sendo muito sincero, vale a pena fazer desses dois jeitos com os alunos. Tá? Para ensinar essa estratégia algébrica aqui, né, do segundo modo, e eu acho que é uma maneira que ela é mais concreta, né, para resolver esse problema. Quando você trabalha com áreas assim e faz argumentos, né, isso acaba fazendo com que os alunos, né, e nós mesmos professores, a gente acaba esquecendo o que a gente tinha de informação e o que a gente quer, onde a gente quer chegar. Essas duas resoluções juntas acabam reforçando os dois pontos, tá? Então essa é a minha consideração sobre esse problema. Bonitinho, né? Então vamos lá, vamos para o próximo. Muito bem, vamos agora com o probleminha da Olimpíada de maio, tá? Já adianto, esse é um dos problemas que eu mais gosto de geometria, tá? Não só para o nível 1.
Mas esse é um problema que você pode dar para os alunos do nível 2, do nível 3, né? Eu já coloquei para o pessoal do Profimate fazer, porque eu adoro ver a quantidade de maneiras diferentes que tem como fazer esse problema, tá? Nível 1 tem umas maneiras muito bonitinhas, tá? Pretendo fazer de duas maneiras com vocês. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui um laser point para vocês acompanharem, tá? Bom, ABCD é um quadrado de centro O, tá? ABCD aqui, centro O. E aí, sobre os lados DC, que é esse daqui, e AD, que é esse da esquerda, são construídos triângulos equiláteros DAF, tá? E DCE. Tá? Então, no fundo, são só construídos triângulos equiláteros aqui em cima. Decidir esse área do triângulo EDF, né, que é esse triângulo aqui de cima, né, vai ser, se a área desse triângulo vai ser maior, menor ou igual à área do triângulo DOC, que é esse aqui de baixo. Tudo bem? Bom, evidentemente, assim, como é um problema do nível 1, precisa de muito pré-requisito para resolver esse problema. A ideia de área de triângulo como base vezes altura sobre 2 e todas as listas, tudo que eu coloquei naquela lista lá que envolve marcação de ângulos, congruência de triângulos e coisa do tipo, isso resolve já o problema, tá? De duas maneiras, inclusive. Mas assim, tentando e não conseguindo, pode partir para ignorância. Pode jogar ali, sei lá, lei dos cossenos, lei dos senos, alguma forma trigonométrica e calcular área. Você não precisa calcular a área para tomar essa decisão, tá? Mas tenta um pouquinho, rabisca, que eu já volto no próximo slide com a resolução, tá bom? Vamos lá. Tudo bem, então. E aí? O que acontece com esses dois triângulos aqui? O DOC e o DEF. Eles têm áreas diferentes, a área do DF é maior, vai ser menor, vai ser igual à do DOC? Bom, a primeira maneira de olhar esse problema é a seguinte, tá? Vamos traçar uma reta em FO, tá? Deixa eu usar uma cor aqui, azul, azul. Então vamos traçar aqui uma reta FO. A reta FO. Ela vai embora, tá? Para a esquerda e para a direita aqui. Pois bem, o que eu posso dizer de FO em relação a DC? Será que a reta FO é paralela ao DC? Então a pergunta aqui, FO vai ser paralelo a DC? E a resposta é sim, né? E, bom, uma justificativa boa seria a seguinte, né? O é o centro do quadrado, está no enunciado. Então, O, com certeza, se eu fizer o ponto médio aqui de AD, vou até chamar de M esse ponto aqui, MO com certeza é paralelo a DC. Né? O tem que estar nessa reta que é perpendicular a M, tá? E vai ser paralelo a DC. Tá? Então, MO é com certeza paralelo a DC. Tá? MO é paralelo a DC. Sim, porque O é centro, está bem no meio. Né? E FM também é paralelo a DC. Né? Por quê? Porque o meu FM, né, a F como é um vértice de um triângulo equilátero, se eu puxar para o ponto médio, ele vai ser altura, mediana, mediatriz, né, e bissetriz. Então esse cara aqui é 90 graus com certeza, né? Aqui é com certeza 90 graus. Tá? Então pelo fato do seu FM ser perpendicular a AD e DC ser perpendicular a AD também, então faz com que o seu FM seja paralelo ao DC. Tá? Então, o seu FM é paralelo ao DC. Bom, utilizando essas duas ideias aqui, então M, O e F estão alinhados. Então, se M, O e F estão alinhados e MO é paralelo a DC, FM é paralelo a DC, então FO é paralelo a DC. Então, aqui a resposta é sim. Já tinha colocado. Tudo bem? Então, essa é a primeira informação que eu vou utilizar para resolver esse problema. Bom, e agora é o seguinte, né? Eu vou comparar a área do meu triângulo DOC com a área de outro triângulo, no caso CDF. CDF.
E aí? A área do meu triângulo DOC vai ser maior, menor ou igual à área do meu triângulo CDF, né? Então vamos fechar aquele vértice lá, desculpa, né? Aquele lado CF, a gente vai ter uma noção melhor, né? Aqui, ó, CF, ok? Então, seu CDF, e aí eu pergunto para vocês em relação à área, né? A área do seu DOC vai ser maior, menor ou igual à área do seu triângulo CDF. Muito bem, e aqui entra uma coisa importante que eu falei num dos primeiros slides de geometria, né? Em relação à área. Quando você quer fazer alguma consideração em relação à área de um triângulo, ao você escolher a base, a altura automaticamente vem, né? Então, se eu escolho como base o meu DC, tá? Então, base DC, essa base DC aqui, ela vai ser comum ao meu triângulo DOC e ao meu triângulo CDF, correto? Então, assim, escolhendo a base, a altura vem. E aí, quem que vai ser a altura? A altura vai ser um segmento que, no caso do DOC, parte do vértice O, deixa eu colocar aqui um laser point, parte do vértice O e vai até DC perpendicularmente, e a área do meu triângulo CDF, idem, ela parte do F e ela vai até o prolongamento, né, ou a reta CD, né, ao pé dessa altura. Né? Mas o que ocorre? O meu FO ele é paralelo ao seu DC. O que significa isso? Significa que essas duas alturas aqui, então, vão ter o mesmo tamanho. Por causa disso, o meu DOC e meu CDF vão ter a mesma área, tá ok? Então, base DC é comum e mesma altura. Só escrevendo aqui, mesma altura. Tudo bem? Bom, agora você já deve estar olhando ali esses dois triângulos, né? Então, eu não preciso agora comparar o seu triângulo DOC com o seu DF. Eu posso comparar agora o meu DEF. Deixa eu pegar o laser point, desculpa. Não preciso comparar agora o meu DOC com o DEF. Eu posso comparar agora o DCF com o DEF, né? Porque esses dois caras têm a mesma área. Bom, e aí assim, eu acho que o seu senso já está te dizendo que esses dois triângulos talvez sejam congruentes, né? Então fica a pergunta: será que meu triângulo CDF ele é congruente ao meu triângulo DEF? Ou EDF, né? Vou colocar aqui, triângulo EDF. Eu tenho alguns indícios de que talvez sejam, né? Porque o que ocorre? Eu montei triângulos equiláteros aí, né? O meu D e C, ele é um triângulo equilátero montado a partir de D da base DC, né? Então, deixa eu colocar numa cor melhor aqui, vermelho. Então, por exemplo, o meu DC, ele tem o mesmo tamanho de DE. Os caras são congruentes, né? E esses caras estão nos dois triângulos, né? Tanto no CDF quanto no EDF. E também é igual ao lado do quadrado, né? Então, portanto, além disso, eu ainda tenho, esse lado aqui, que é o DF, né? Que ele é comum aos dois triângulos. Então, eu estou com muitos indícios aí de que talvez esses dois triângulos sejam congruentes, tá? Tudo que eu preciso fazer agora para terminar esse problema é calcular esses ângulos aqui, tá? Esse de baixo, aqui, e esse de cima, aqui. Tá? Se esses dois ângulos forem iguais, então eu posso utilizar o critério L a L. Esses dois triângulos sendo congruentes têm a mesma área, porque eles têm tudo igual. Tudo bem? Pois bem, o que ocorre? Vamos olhar o ângulo CDF, tá? O ângulo CDF. Como é que eu calculo esse ângulo CDF? Bom, eu posso calcular como CDA, que está associado aqui dentro do quadrado, né? Mais ADF, que é um ângulo do seu triângulo retângulo, equilátero, desculpa, né? Então esse cara aqui ele vai ser 90 graus, porque é um retângulo, é um quadrado aqui, né? Mais 60 graus, porque é um triângulo equilátero. Então esse ângulo CDF ele é de 150 graus, tá? Bom, e agora falta calcular o meu EDF, tá? E como que eu calculo o meu EDF? Como é que eu calculo ele?
Bom, o que você sabe? Você sabe que o seu ângulo EDF, se eu somar o EDF mais o ângulo CDF, que a gente acabou de calcular, mais o ângulo aqui do triângulo equilátero, deixa eu marcar aqui em verde para vocês, a soma desses três ângulos aqui tem que ser 360 graus, correto? Então vamos lá, EDF mais CDF mais CDE te dá uma volta completa, né? 360 graus. Tudo bem? Pois bem, então aqui a gente já sabe a informação do seu CDF, né? O CDF é 150 graus. A gente acabou de calcular. CDE é um ângulo de um triângulo equilátero. Então esse cara aqui é 60 graus, né? Portanto, EDF mais 150 mais 60 é igual a 360 graus, né? Bom, 60 passar para lá vai te dar 360 menos 60 é 300, passou os 150, 300 menos 150 vai te dar exatamente 150. Então, o seu EDF é 150 graus. O que significa que a resposta para essa pergunta aqui é sim. Esses dois triângulos são congruentes pelo critério lado, ângulo, lado. Né? Só para constar, né? Deixa eu colocar aqui. O meu DC é igual ao seu DE, porque são dois triângulos, é um triângulo equilátero, né? Então o lado é igual. Eu acabei de mostrar para vocês que o seu CDF é igual ao EDF. E o meu DF ele é comum, tá? Gente, se esses dois triângulos são congruentes, eles têm tudo congruente, inclusive eles têm a mesma área, né? Então, a área do seu DOC é igual à área do seu CDF, que é igual à área do seu DEF, né? Ou EDF que eu coloquei, né? Isso, EDF. Então, meus parabéns. Esses dois caras aqui têm a mesma área. Eu nem precisei calcular. Tudo bem? Agora, um outro jeito de fazer, tá? Vamos lá. Muito bem. Outra maneira de olhar esse problema, né, resolver esse problema, seria a seguinte. Vamos prolongar esse FD, né, até tocar aqui no lado oposto em EC em algum lugar, tá? Então, vou fazer de preto, fazer de preto. Então vamos prolongar esse cara aqui, tá? Até pegar aqui nesse ponto, vou chamar de G. E aí é o seguinte, tá? Uma lição muito valiosa. Eu não sei exatamente o que acontece com esse ponto aí, tá? Não sei se ele é ponto médio de EC. Eu ainda não posso, na verdade, dizer se, por exemplo, esse ângulo aqui é de 90 graus, né? No caso, esse ângulo aqui. Eu não sei. Tá? Tudo leva a crer que sim, mas a gente precisa, de maneira contundente, de mostrar isso, tá? Então eu vou começar exatamente tentando mostrar isso, tá? Então, como é que eu vou fazer? Olha só, o meu ângulo, se eu mostrar, atenção, é isso, né? Se eu mostrar que esse ângulo aqui, deixa eu colocar aqui de amarelo, se eu mostrar que esse ângulo é 30 graus, eu resolvo o problema. Por quê? Porque meu triângulo DC, ele é equilátero, correto? Se eu mostrar que esse CDG aqui é 30 graus, esse ângulo amarelo que eu mostrei para vocês, esse aqui, então significa que eu estou diante de uma bissetriz, né? E num triângulo equilátero, se eu pego um vértice e faço uma bissetriz, ela coincide, né, com a mediatriz, com a mediana, o segmento está em cima, né, da bissetriz também, e a altura também está em cima, tá? Então, vamos começar cumprindo essa tarefa aqui, tá? Então, o meu ângulo CDG, tá? Que eu quero descobrir. Já que eu prolonguei o meu FD, né, então com certeza o meu FD
G é um ângulo raso, né, de 180 graus. Então, se eu somar com o meu CDA, por exemplo, com o meu ADF, isso tem que ser 180 graus. Tudo bem? Então, só mostrando. A soma desse ângulo aqui, que eu coloquei amarelo, mais a soma desse ângulo CDA, que eu sei que é reto, né? E desse ADF, que é de 60 graus porque é um triângulo equilátero, a soma desses três vai ter que ser 180 graus, tá? Então, já deu spoiler. Esse cara aqui é 90 graus, porque é um quadrado ali, e meu ADF é 60 graus, porque é um triângulo equilátero. Portanto, o meu CDG vai ser igual a 180 graus, menos 90 mais 60, menos 150 graus. E, bingo, 30 graus. Ele sendo 30 graus, significa que o meu DF, desculpa, o meu DG, ele vai ser, deixa eu colocar aqui 30 graus, né? O meu DG, ele vai coincidir com a bissetriz e no triângulo equilátero, né? Porque aqui é 60 graus, né? Porque é um triângulo equilátero. Então aqui é 30, 30. Então, o meu DG, ele está na bissetriz, né? E num triângulo equilátero, bissetriz, mediatriz, mediana e altura estão todas, na verdade, sobrepostas, né? Lembrando que, assim, mediatriz é uma reta, bissetriz é uma semirreta, altura e mediana são segmentos, né? Então, a gente diz que são, entre aspas, iguais, coincidem, mas entenda que está na reta suporte ali, né? Então, o meu DG é um segmento que está contido, né, na bissetriz, na mediatriz, né? E a altura aí, nesse caso, que eu estou interessado. E por que eu estou interessado nesse cara aqui com uma altura? Bom, tem duas coisas aqui, né? Como cai também no ponto médio, né? Vou até colocar essa informação. Peraí, trocar com G é ponto médio de EC, correto? EC, por sua vez, ele tem o mesmo tamanho do lado do quadrado, tá? E por que isso é relevante? Porque agora tem uma maneira de você calcular a área do seu triângulo DEF sabendo essa informação, né, de que G é ponto médio de EC, tá? Então, só para constar, EC também é igual a CD, que é igual a BC, por exemplo, né? E vamos chamar, né, já que aqui a gente está diante de um quadrado, vamos chamar o lado desse quadrado de A, tá? Então, só para constar, vamos chamar o lado desse quadrado aqui de A, ok? Tudo bem? Portanto, sendo ponto médio, esse cara aqui embaixo, opa, é A sobre 2 e aqui também é A sobre 2, tá? Agora eu consigo comparar as duas áreas, né? Por quê? O meu DF também é A, né? Porque é um triângulo equilátero. Então, olha só, vamos primeiro calcular a área do seu DOC, né? Ou ODC. A área do seu ODC, como ele O é o centro do quadrado, né? Então você já pode direto colocar que vai valer 1/4 da área do seu quadrado, né? É como se você repartisse esse quadrado em 4, né, pedaços, e esses pedaços são congruentes, né? Deixa eu colocar aqui. Ó, tudo bem? Você pode colocar 1/4 direto, né? Se você quiser fazer a conta, né? Vamos fazer a conta. Então, esse cara aqui vai ser metade da base, por exemplo, que é CD, vezes a altura. Aí a altura, como é centro do quadrado, acaba coincidindo com a metade aqui, né? A altura é a metade de A, né? Vai ser A sobre 2 para cima, A sobre 2 para baixo, né? Então, vezes A sobre 2. Agora, CD é o próprio A, né? Que é o lado do quadrado. Então, esse cara aqui é A ao quadrado sobre 4. De novo, você já podia ter ido direto, né? Agora, olha só. Lições valiosas que eu falei quando eu falei sobre a área de triângulos, né? Quem vai ser a área do seu DEF? Tem várias maneiras de você calcular essa área, né? É base vezes altura sobre 2. E aí, lembre-se que eu falei, uma vez que você escolhe a base, a altura automaticamente vem. O que aconteceu?
a gente descobriu que G aqui é ponto médio. Então, esse DG, o EG aqui, né, esse pedaço aqui, ele vai ser perpendicular ao meu DFG, que estão alinhados. Né? Então, se eu escolher como base o meu FD, que é esse pedaço aqui, o meu EG vai ser a altura. Né? Veja, escolhendo a base, a altura vem, tem que ser um segmento que sai do vértice oposto e vai até o segmento, né, o lado oposto, ou o prolongamento do lado, que é o que vai acontecer. Né? Então aqui nós temos o seguinte, né? Vai ser a metade da base, que é FD, ou DF, né? Tanto faz, vezes a altura, que é EG. Correto? Mas, adivinha, o meu DF também é igual ao lado do quadrado, é A. E o meu EG? Meu EG é a metade de EC, né? É A sobre 2. Então esse cara aqui é A sobre 2. Então vezes A sobre 2. E olha só, A ao quadrado sobre 4. Então, bingo, esses dois caras aqui têm a mesma área, né? Legal esse jeito também, né? Porque ele mexe com a questão de área, esse triângulo está bem tortinho, né? E lembra sempre a gente, né? Uma vez que você quer calcular de um triângulo, escolhe a base, tá? E a altura, ela automaticamente vem. Belezinha? Então vamos para o próximo probleminha. Muito bem. Então agora temos mais um problema da Rio Platense. Esse problema ele é relevante porque ele tem um passo de maturidade que, em geral, o pessoal do nível 1, em algum momento da vida, vai ter que ter. Né? Então, não, por que não agora? Né? Com esse problema. Esse é um bom problema para iniciar isso. E qual passo de maturidade é esse? Vou ler o problema e vocês vão entender. Num triângulo ABC, o lado BC mede 2013. Né? Então, caiu em 2013 essa questão, no caso. Né? Seja I o ponto de intersecção das bissetrizes dos ângulos ABC e ACB. A reta paralela a AB por I corta BC em M e a reta paralela a C por I corta BC em N. Calcule o perímetro do triângulo MN. Bom, qual é o passo de maturidade aqui? O passo de maturidade tem a ver com o seguinte, né? Em geral, problemas do nível 1, eles, de geometria, né? Eles acabam informando também uma figura, né? Da questão. E aqui não tem essa figura. Né? Então, o que é necessário fazer? É necessário fazer um desenho dessa figura. Tá? Bom, coisinhas que em geral não são tão regulares aqui para o nível 1, uma delas tem a ver com isso, né? Bissetrizes. Tá? Em geral, quando é uma denominação que não é tão regular assim para o nível 1, as competições até colocam um esclarecimento, uma definição do que é. Tá? Mas enfim, né, dá para explicar o que é uma bissetriz, o aluno do nível 1 entende, né, a questão de você pegar um ângulo e a partir disso passar uma semirreta que divide esse ângulo em dois ângulos que são congruentes. Tá? Muito bem, então, primeiríssima coisa aqui, né, eu vou realmente resolver o problema no próximo slide, mas eu vou começar a colocar umas ideias que são relevantes aqui, que em geral essa estratégia funciona para os meus alunos, né, funcionou bem. Bom, a gente está um pouco perdido sobre o que fazer nesse instante. Então, minha recomendação é rabisca o problema. Tá? Você vai tentar fazer daqui a pouco esse problema, né? Mas antes que você tente rabiscar, eu vou dar uma ideia de como que eu abordaria o começo, pelo menos, da resolução desse problema. Especialmente nesse caso que não é dada a figura do problema. Tá? Você tem um triângulo APC, né? Coisa que geralmente acontece no nível 1 quando o aluno lê essa informação, que é dado um triângulo ABC. Ele, em geral, tende a fazer um triângulo que é ou isósceles ou equilátero, um triângulo muito bonitinho. Né? E aí já começa um grande problema, porque se você faz um triângulo isósceles ou equilátero, você está diante de um triângulo que é muito específico. Né? Então, algumas características que são desejadas pelo problema podem não ser contemplados por esses dois triângulos. Ou seja, na verdade, esses dois triângulos é muito provável que contemplem isso e deveriam contemplar mais coisas. Né? Ele não fala aqui mais nenhuma informação sobre o triângulo ABC. Por causa disso, faremos o que eu chamo de um triângulo genérico. Tá? Eu vou fazer pequena figura aqui no próximo slide eu faço um triângulo maior.
vamos fazer um triângulo genérico, tá? E esse triângulo, ele seria mais ou menos assim, tá? Então eu vou colocar aqui os vértices. Óbvio que assim, né, tendo uma régua, fica mais fácil. E eu já sei que esse triângulo aqui não vai ser tão fofinho, né, para fazer o problema, tá? Mas é bom que a gente faça um primeiro desenho que fique um pouco ruim, para a gente tirar algumas informações relevantes e fazer um desenho bom, tá? Seguindo o texto, tá? Então, o lado BC mede 2013. Então, a gente sabe que esse cara aqui mede 2013, certo? Prosseguindo. Seja aí o ponto de intersecção das bissetrizes dos ângulos ABC e ACB. Bom, ABC é a bissetriz relativa ao vértice B, né? Então seria aqui. Eu vou colocar por hora de amarelo, né? Então aqui, ABC. Aqui está a bissetriz. A bissetriz é uma semi-reta, né? Ela vai embora, né? Enfim, vou fazer um desenho melhor no próximo slide. E ACB, né? ACB é a bissetriz do vértice C. Vou fazer aqui de verde. Cá está. O aluno do nível 1 não deveria saber isso, e ele também não está dizendo, mas caso eu tivesse que fazer uma bissetriz do vértice A, essa bissetriz ela passaria pela intersecção dos pontos B e C, ao qual ele chamou de I, espertamente, porque o encontro das bissetrizes internas em um triângulo é chamado de incentro desse triângulo, né? Tem outras características também, né? O centro da circunferência inscrita, né, que tangencia internamente todos os três lados, mas, enfim, não precisamos disso. No nível 1. No nível não precisamos. Prosseguimos, temos mais coisas aqui. A reta paralela a B por I. Aqui, vamos fazer essa reta paralela de roxo. Corta BC em M. Então vamos lá. Reta paralela. Corta BC em M. M dá uma ideia de ponto médio, mas por enquanto não. Desistimos disso, não sabemos o que é esse ponto M. Apenas que a intersecção da paralela AB por I, intersecção do BC. E finalmente a reta paralela a AC por I. Isso, né? Corta BC em M. Também BC, né? Tudo bem, então vamos fazer aqui de azul escuro. Paralela a AC por I. Desculpa, aqui está o M, né? Muito bem. E o que ele quer na sua vida? Calcular o perímetro do triângulo MN, né? Deixa eu tentar colocar aqui de vermelho. Ele quer o perímetro desse triângulo aqui. É estranho, né? Porque ele só deu um lado. Ele quer o perímetro desse triângulo. Pois bem. Bom, o que eu vou fazer no próximo slide e vai me retornar um desenho melhor, tá? Eu vou fazer um desenho, eu particularmente, né, provavelmente vocês também, e com certeza os alunos, prefiro trabalhar quando eu tenho uma base que a partir dali eu tenho que fazer as análises, se essa base é horizontal. Então, eu já vou fazer um desenho em que BC seja horizontal, tá? Então, o BC está embaixo e o A está em cima. Eu vou fazer isso já no próximo slide. Tudo bem? O que mais eu vou fazer? Aí eu já posso fazer até um pouco maior o desenho, se eu quiser, tá? Uma lição importante, né, para os alunos, nesse caso de não ter a figura, é que assim, o que acontece? É muito frustrante fazer uma figura ruim. E a primeira figura vai ser sempre meio ruim, tá? É um clássico, é quase um axioma assim, de problema de geometria que não tem figura. Mas não tem problema, assim, essa figura te ensina o que você precisa fazer para melhorar. No caso, o desenho não está tão ruim assim, daria para resolver o problema a partir dessa figura, tá? Mas fica essa lição, tudo bem? Então vamos para o próximo slide e dali a gente faz e termina o problema. Muito bem, então com as lições aprendidas, vamos lá, vamos fazer um desenho bonitinho desse problema. Então eu falei para vocês que eu ia colocar BC horizontal, né? Então vamos lá, BC horizontal. Aí sim, hein? Ó, BC.
fazer aqui um vértice A em cima. Olha só, nunca mais vou conseguir fazer a mão livre um desenho tão bonitinho. Ah, pronto. A gente tinha, na verdade, as bissetrizes dos vértices B e C, né? Então vamos colocar aqui em amarelo as duas bissetrizes, e eu não vou mais prolongar para tocar nos outros lados, né? Então vamos lá, aqui a bissetriz, né? Aqui a bissetriz de C. Esse cara também é conhecido como o incentro, né? Certinho. Agora a gente vai fazer umas paralelas, né? E aí o que ocorre, né? Você tem paralela a B, por I que corta em M, né? Então a paralela estaria aqui, em M, esse ponto aqui. E a paralela a C que corta por I, né? Que corta BC em M. Então seria aqui. Um pouquinho mais para cá, mas enfim, tá valendo. Aí, bom, uma pergunta, né? Será que valeria a pena fazer, por exemplo, essa figura com régua e compasso? Né? Será? Eu vou tentar te dizer que, assim, especialmente para nível 1, transição de nível 1 e nível 2, sempre que você puder, faça, né? As aulas de desenho geométrico elas servem para diversas coisas, né? Então, em matemática, essa junção de desenho geométrico com problemas de geometria acabam te ajudando em diversos aspectos, tá? Provavelmente, não exatamente no nível 1, mas nível 2 com certeza, né? Por quê? Eu vou te dizer. O fato de você, por exemplo, conseguir desenhar uma bissetriz te diz muito sobre o que é uma bissetriz, né? A gente costuma dizer que a bissetriz ela é uma reta ou semi-reta, né? Que divide um ângulo em duas partes congruentes. Sim, mas quando você vai desenhar uma bissetriz com régua e compasso, você essencialmente vai colocar a bissetriz, vou colocar aqui o laser point, como conjunto dos pontos que tem a mesma distância até cada um dos lados que constituem, na verdade, esse ângulo, né? E essa outra definição ela é muito relevante quando a gente olha a bissetriz e olha em centro, né? Isso, inclusive, acaba justificando o fato da outra bissetriz passar pelo ponto I. Por quê? Se a bissetriz é o lugar geométrico dos pontos equidistantes, né, até os lados, então qualquer ponto aqui, e você prova isso com congruências de triângulos, tá? Você tem a mesma distância de qualquer ponto aqui até a B e até BC. E, inclusive, é um ponto da bissetriz, tem que ter a mesma distância até a B e a mesma distância até a BC. Da mesma maneira, esse ponto I também está na bissetriz de C. Então, se está na bissetriz de C, tem a mesma distância até a C e a mesma distância até BC. O I está nessa bissetriz aqui de C, então tem a mesma distância até aqui e aqui. O que significa que o ponto I, certo? Ele está nas duas bissetrizes, então ele tem a mesma distância até BC, até AC e até AB. Isso significa que se eu pegar um compasso com ponta seca em I e traçar até um dos lados aqui tangenciando, ele vai tangenciar os três lados, que tem a mesma distância. Inclusive essa distância é o raio dessa circunferência inscrita, né? E como ele tem a mesma distância até a B e a C, a outra bissetriz, que é o lugar geométrico dos pontos que equidistam, né, de AC e AB, também tem que passar pelo ponto I. Tá? Ou enfim, né, são coisas extras, assim, comentários que não são relevantes para o problema, mas geometria, desenho geométrico, né, com geometria, são coisas legais para justificar os passos que estão fazendo. Né? Então, tem essa vantagem. Vantagem número 1, você acaba juntando dois conteúdos que aparentemente são diferentes, mas, enfim, né, são o mesmo conteúdo que a geometria. Segunda coisa legal, que é a seguinte, quando você faz um desenho bem feito, coisas aparecem. Né? Olha só, o seu triângulo BMI, ele parece, deixa eu pegar o laser point, desculpe. O seu triângulo BMI, ele parece isósceles, né? Se eu tivesse feito paralelo mesmo de verdade a C aqui por I, cortando em N, teria vindo mais para cá. E esse triângulo INC, ele pareceria isósceles. Quando você faz com régua e compasso direitinho,
Em geral, as coisas que parecem, elas geralmente são, né? Óbvio que você precisa justificar e provar, mas elas dão um bom indício, né, de coisas que acontecem. Lembrando aqui que BC é 2013, né? Bom, eu podia colocar 2023, tá? Ia ser até mais engraçado se fosse 2023, mas vamos lá. Certo. Bom, bissetriz. Então, corta o ângulo em duas partes iguais. Então, vamos colocar aqui. Eu vou chamar de beta e beta, né, já que está associado ao vértice B. Se tivesse associado ao vértice alfa, seria alfa. A seria alfa, né, e C seria gama. Então, vou chamar de beta aqui. Aqui eu chamo de gama. E agora, vamos lá. O fato de o seu IM ser paralelo a AB faz com que você consiga descobrir facilmente quem é esse ângulo aqui, certo? Olha só, paralelo, paralelo, esse ângulo aqui sendo beta faz com que esse ângulo seja beta também, né? Aliás, assim, esse é um conteúdo bem de nível 1, né, de verdade. Tem professor que chama de Z de Zorro, mas enfim, esses professores também já entregam a idade deles, tá? Bom, enfim, eu também chamo de Z de Zorro, mas aqui, se esse ângulo aqui é gama, né, deixa eu vir para o próximo aqui, né? Então, ó, beta aqui, certo? Paralela, beta aqui, né, cortado com uma transversal, ok? Idem aqui, né? AC é paralelo a IN, por construção. Então, se aqui é gama, esse cara aqui vai ser gama também. Então, vamos colocar um gama. E as suas suspeitas se concretizaram, né? Você tem dois triângulos isósceles aqui, né? E qual é a vantagem do triângulo isósceles? Isósceles pelo fato de terem ângulos congruentes, né? E aí você pode já colocar aqui, se tem dois ângulos da base congruentes, então os lados, né, relativos a esses ângulos aí também são congruentes. Então, ó, o seu BM é igual ao IM, né? Vamos colocar aqui, BM é igual a IM. E do outro lado, gama, gama, então o seu IN é igual a NC. Isso, né? IN igual a NC, correto? Lembrando, o que nós estamos interessados, né? A gente está interessado no perímetro desse triangulinho bem específico aí, que é o IMN, ou MNI. MN, na verdade. Mas enfim, é esse triângulo aí. Caras, o triângulo, o perímetro do triângulo MN, né? Vai ser MN mais MI mais IN. Pois bem, o seu IM ou MI é igual a BM. Então, esse cara aqui, posso colocar como BM. Da mesma maneira, o meu IN, posso colocar como NC. Então, temos o seguinte, N mais BM mais NC. E se você acompanhou direitinho, esses três caras juntos aí, né, BM, NC e MN, eles são exatamente o seu BC, que vale 2013, né? Então, o perímetro é 2013, né? Muito bem, gente. Então, é isso. Por hora, espero que vocês tenham aproveitado toda essa incursão que a gente fez em geometria, tá? Em competições internacionais de nível 1. Mas, enfim, né? Tentando mostrar para vocês que conteúdos de nível 1, eles aparecem em competições nacionais, né? OBM, e também internacionais, basicamente com a mesma dificuldade, tá ok? Então é isso. Nos vemos na próxima. Até mais.